de volta com os seminários de pesquisa da divisão de marketing da Ampad. Eu sou Marco Severo, da Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado do pesquisador Rafael Barreiros Porto, da Universidade de Brasília, e de Ângela da Rocha, recebemos ela aqui hoje, do Instituto COPEAD. Ângela, vamos falar um pouco agora sobre o processo de orientação e atualização profissional. Você já até pincelou algumas dessas perguntas que a gente vai fazer agora, mas agora de uma maneira mais direcionada. Como é o seu processo de orientação de mestres e doutores? Como que você compreende o papel do orientador de mestrado e doutorado? Olha, eu adoro orientar, adoro orientação. É uma coisa, para mim, muito satisfatória. Eu sinto que é uma oportunidade, realmente, de contribuir na formação de outras pessoas. Em geral, os alunos sempre são bastante abertos, raras exceções, mas bastante abertos assim, eles realmente têm interesse em aprender e obviamente, aí também entra as competências de cada um, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, gosto muito mesmo. Tem várias coisas aí, né? Em primeiro lugar, eu trabalho muito junto do aluno, quer dizer, o tema específico que o aluno escolhe, eu também estudo, né? Quer dizer, embora a linha geral seja do meu conhecimento, o tópico específico tem sempre variações e atualizações que eu preciso entender para poder orientar adequadamente, né? E eu leio muito, eu sempre li muito e gosto muito de ler. Então, isso não é um esforço para mim, ao contrário, é sempre uma coisa interessante, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que, quer dizer, na verdade, era minha orientanda. Quando eu saí da PUC, eu fiquei como co-orientadora, e ela foi mudando de projeto ao longo do caminho e acabou chegando num projeto que não tem nada a ver comigo, né? Mas é uma pessoa muito especial e eu continuo trabalhando com ela nesse projeto. É sobre internacionalização do futebol. Não entendo nada de futebol, não tenho a menor ideia. Se você disser assim, quem é aquele cara ali, o que ele faz ali no campo, para mim, futebol é assim, o cara vai empurrando uma bolinha lá em direção ao gol. Não conheço as estratégias, não conheço as instituições, não conheço nada. Mas aí entra aquela coisa do amor mesmo, né? de gostar muito do que eu faço e de me relacionar com esses alunos muito bem. Então, eu estou estudando o futebol. Até acabei assistindo os jogos da Copa, e alguma coisa, não tudo que era demais, mas para tentar melhorar o meu entendimento do assunto. Que, abrindo parênteses, também ajuda, porque eu tenho um neto que é um astro de futebol. Ele está nos Estados Unidos, ele tem 10 anos, aliás, tem 11, fez 11 agora, e ele está na Liga da Flórida, que ele realmente é assim, fantástico. E aí vai melhorar também o meu diálogo com ele. Fecho parênteses, voltando para a orientação. Bom, então, no começo da minha carreira, eu fazia o seguinte, né? Eu era muito jovem, como eu falei, comecei com 26 anos lá no COPEAD, era a professora mais jovem, mas também todo mundo era muito jovem, porque não tinha muita gente formada na área. E aí eu fazia um chamado para os alunos, né? Eu organizava assim, as temáticas, né, que eu estava interessada na ocasião de exportação, e fazia um chamado, né? Convido os alunos que tiverem interesse a se candidatarem, a serem orientados dentro da linha de pesquisa tal, com esses temas ou temas correlatos. E aí acabava que eu atraía muita gente, né? Então, normalmente, esses grupos de pesquisa, que eu fazia um por ano, na época de mestrado,
tinha em torno de 6 a 8 alunos, o que era muito para a época e para um professor que estava começando. À medida que a minha reputação como orientadora foi se estabelecendo em função desse interesse, né, desse cuidado que eu tenho com os meus alunos, aí eu não precisei mais chamar, não. Meu problema era outro. Aí, que tinha muitos candidatos e eu não tinha condição de orientar tanta gente. Aí acabou que, à medida que outros professores se interessaram pelo tema, uns até meus ex-alunos, aí a gente tinha mais gente para orientar e foi possível aumentar o número de pessoas que participavam dos grupos. Mas, assim, era muito interessante esse processo. E, como eu falei, até a minha saída da PUC, quando eu saí da PUC, no momento que eu saí da PUC, eu tinha 6 orientandos de doutorado e 1 de mestrado, que eu ainda não tinha conseguido, e que eu passei a ser orientador do de doutorado, de mestrado não, porque estava ainda começando. Então, eu sempre tive assim, um número, teve um ano, foram 8 orientandos de doutorado, e naquele ano eu trabalhei para caramba, e era demais, mas não teve jeito, porque não tinha como recusar, porque já trabalhava com muitos deles em pesquisas e tal, não dava para recusar. E, enfim, quer dizer, atrair o aluno para orientar não foi um problema. Tá? Por que não foi um problema? Por causa desse meu cuidado, desse meu carinho, dessa preocupação mesmo, né, de que a pessoa aprenda e que o trabalho final seja efetivamente um trabalho de qualidade. Né? Lógico que nem todos são da mais alta qualidade, mas todos passam por um crivo que não permite passar ou deixar passar aquilo que não está ok, né? Que não é aceitável. Então, basicamente, assim, foi nessa linha que eu tenho trabalhado. Né? Aí, a segunda parte era atualização, né, de temas. Como que você compreende o papel do orientador de mestrado e doutorado? Tá. Mas, de certa forma, acredito que você já tenha respondido isso. Vamos adiante aqui. Como você se atualiza acerca de novos temas e ideias de pesquisa? De onde busca inspiração para o desenvolvimento de seus projetos de pesquisa? Olha, de tudo quanto é lugar. Por quê? Às vezes é uma notícia de jornal. Né? Por exemplo, tem uma assinatura do The Economist, que é uma revista que nem é um jornal, nem é uma revista, mas tem artigos excelentes, né? Todos na área internacional. Aquilo me traz muitas ideias novas, né? Que são baseadas em fatos e coisas que estão acontecendo, e não tanto na teoria já existente. Né? Outro lugar onde muitas ideias surgem, eu acho que nos congressos internacionais, nos painéis, né? Nos painéis que geralmente você tem pesquisadores de peso, e normalmente saem ideias novas, né? Que você ainda não pensou. Então, eu tenho até um amigo que é português, um professor, e eu sempre acho interessante porque ele vai direto nesses painéis, nesses key speakers e tal dos congressos, sempre ele tem um caderninho lá que ele está anotando coisas que vão surgindo. Né? E eu acho isso muito interessante, porque, de fato, é um lugar onde as ideias proliferam. Um terceiro lugar, que aí eu recomendo mais aos alunos do que eu propriamente utilizo, é as revisões de literatura e meta-análises. Por quê? Porque, no final, sempre tem campos de futuras pesquisas, sugestões. Nem todas são boas, né? Nem todas as sugestões. Às vezes, umas são bem burocráticas mesmo, mas, de vez em quando, pinta uma coisa interessante, né? Em termos de novos campos de pesquisa. Então, eu acho que, do ponto de vista teórico,
a busca deve ser nessas revisões. Do ponto de vista mais voltado para a prática, é ver o que está acontecendo e buscar aí. No campo intermediário, a coisa dos congressos, porque tende a ser ágil, tende a ser muitas coisas novas, né? Os campos que estão surgindo e tal, e, por exemplo, agora, na área de internacionalização de empresas, é a internacionalização digital, né? Que é um tema que, obviamente, você já tem artigos há 10 anos falando, mas, por conta, eu acho, da pandemia, isso se tornou algo muito importante e aí, enfim, muitas empresas tiveram que fazer isso e houve um salto muito grande na internacionalização digital, inclusive de empresas brasileiras de pequeno porte, que a gente tem trabalhado bastante, né? Então, desses alunos que eu estou orientando, um acabou, depois que eu saí da PUC mesmo, e 2 estão trabalhando em internacionalização digital, que aí é também uma sugestão, vamos lá por esse caminho. Às vezes o aluno não tem ideia nenhuma, né? Não, vamos trabalhar isso. Eu tento também fazer com que os alunos se enquadrem nos projetos de pesquisa, né? Então, por exemplo, um projeto era desinvestimento internacional, como que as empresas brasileiras estavam saindo, fechando as subsidiárias nos mercados internacionais. Então, esse é um tema que a gente está trabalhando vários artigos e tese. E por aí. Ótimo. E que conselhos, sugestões que você daria a iniciantes na pesquisa científica de marketing, como futuros mestres e doutores? Olha, se a gente falar, né, de mestres, futuros mestres e doutores, não de pesquisadores especificamente, que poderiam já ser doutores, eu acho que o primeiro conselho é escolher bem o orientador. Por quê? O orientador, né, eu acho que ele é fundamental na construção de um futuro pesquisador. Porque se ele desempenha bem a sua tarefa, né, dentro, óbvio, de todas as limitações com que a gente lida no Brasil e as nossas próprias, a probabilidade é que aquele novo doutor vai sair muito mais sólido, mais bem preparado, pelo menos com a consciência do que pode e o que não pode se fazer, né? E você, na prática, você vê muitas teses, né, que às vezes acabam sendo aprovadas, mas com muitos problemas. Assim, uma coisa que me entristece, sabe? Ver quando tem uma tese assim que tem erros, né? Enfim. Então, eu acho que escolher bem o orientador é um elemento fundamental. E eu, particularmente, nas minhas 2 ocasiões de pesquisa de mestrado e doutorado, tive a felicidade de escolher muito bem. Bom, então, isso seria no caso de alguém que vai fazer mestrado e doutorado, principalmente doutorado, porque eu acho que o mestrado ainda é um exercício, ainda estamos numa fase diferente, muita gente faz mestrado não é para seguir vida acadêmica, é para se qualificar para o mercado de trabalho empresarial, então tá ok. Tá? Agora, conselhos para jovens pesquisadores que já são doutores, eu daria como principal conselho buscar parcerias internacionais, porque eu, particularmente, me beneficiei muito, né? Até foi um caso bastante singular, porque o meu orientador de mestrado era um professor visitante, que se tornou meu parceiro de pesquisa muitos anos depois. E também foi meu segundo marido. Então, é uma parceria que andou por muitos caminhos, né?
mas ele já faleceu, infelizmente, mas foi uma pessoa com quem eu aprendi muito e com quem eu aprendi a publicar em inglês. Então, eu acho que... E hoje, né, até hoje, tenho parcerias diversas, não necessariamente publicando, mas, por exemplo, esse grupo de pesquisa do CIMAR, do Consortium for International Marketing Research, é uma coisa fantástica, porque, por exemplo, eu mando alunos para doutorado sanduíche ou pós-doc com professores que fazem parte desse grupo, né? Eu organizei muitos congressos no Brasil, utilizando os recursos que esse grupo me oferecia. Também, enfim, até de participar de projetos específicos lá fora. Tem tantas possibilidades, e o Brasil tem uma característica que é um país muito fechado, né, do ponto de vista internacional. A gente olha muito para dentro e muito pouco para fora. Mas, para crescer a pesquisa, para a pesquisa se tornar forte no Brasil, eu acho absolutamente indispensável a parceria internacional. E acho que, obviamente, se não tiver, não é impeditivo, mas acho que alavanca uma carreira de pesquisa bastante você ter essa parceria. Que quem vai fazer doutorado lá fora já adquire naturalmente, né? Às vezes, um pós-doutorado, um doutorado sanduíche dá essa oportunidade, nem sempre, mas buscando ativamente encontra. Não precisa ser o melhor cara da área, pode ser alguém como você, um jovem pesquisador que acabou o doutorado e está iniciando, e que tem um interesse em fazer pesquisa com alguém do Brasil. Então, acho que isso aí é importante. No mais são o mesmo princípio de sempre, né? Dedicação, né? Não tem almoço grátis, você não consegue as coisas se não investir nelas. Tem que dar duro para ser bom, né? Não tem outra maneira, né? Nada sai na primeira versão, tudo exige revisão, reexame, reflexão e a questão de fazer algo que você goste, né? Que também é muito importante. Então, assim, basicamente, eu iria por aí. Ótimo. Ângela, a última pergunta, a nossa pergunta de fechamento, ela tem a ver com comunidade de pesquisadores. Quais você considera serem os maiores obstáculos para o desenvolvimento da maturidade da comunidade brasileira de pesquisadores de marketing? Olha, a vantagem, às vezes eu falo, né, com algum aluno, né? Nossa, você sabe tanta coisa, não sei o quê. Eu falo, a idade tem que trazer alguma vantagem, e essa daí é uma das poucas vantagens que a idade traz, que é a experiência, né? Eu acho que a ênfase em quantitativa, em resultados que o Brasil tem atravessado nos últimos anos, quantas teses o programa teve defendidas, quantos artigos, os quantos, né? As medidas muito quantitativas, não, eu acho que elas, se de um lado, né, a pressão por uma produção maior é boa, por outro, também leva à produção de doutores, em parte desqualificados, porque você não tem, eventualmente, o número de candidatos com as qualificações básicas necessárias para produzir o número de doutores que o nosso país vem produzindo, né? Não sei como isso está em outras áreas, mas eu vejo aqui no Rio de Janeiro, claramente, nós formamos um número de doutores por ano que não consegue ser absorvido no mercado de trabalho, né? Não tem vaga para todo mundo, né?
Então, hoje você tem, eu diria, um excesso de doutores, talvez o que se poderia pensar, aí já no âmbito governamental, seria regras diferentes para diferentes áreas do conhecimento, porque certamente algumas precisam mais e outras menos, mas na nossa área eu acho que nós formamos um excesso, um contingente excessivo que não faria mal em diminuir, mas a pressão dos resultados continua a fazer com que a gente tenha que produzir mais, né? Então, e com isso a gente acaba criando doutores que não estão qualificados, né? E o grande problema de um doutor não qualificado é que, eventualmente, ele produzirá pessoas não qualificadas, ele vai replicar, né? Dificilmente ele superará a sua própria qualidade. Então, provavelmente, ele vai replicar as deficiências que ele mesmo tem. E aí isso eu acho que é preocupante. Eu acho que o grau de exigência tem que melhorar. Tem um outro ponto, que não sou eu que levanto, foi o Lévi-Strauss que levantou quando esteve no Brasil, acho que na década de 40, ou na de 30 ou na de 40, né? Que é o seguinte, ele fala especificamente que uma das coisas que chamou a atenção dele no Brasil, né, foi como as pessoas, aí na área dele, né, que ele estava falando, buscavam ele chamava os banquetes intelectuais da moda, né? Buscavam aquilo que estava na moda e deixavam para trás coisas que representavam, né, décadas, séculos de conhecimento que havia sido construído, né? Então, eu também vejo isso até certo ponto. Agora está na moda fazer não sei o quê. Pronto, desaparece. Tem que ser aquilo e não pode ser mais nada, né? E isso eu acho que continua sendo uma característica do intelectual brasileiro, e aí, nesse caso, estamos falando da nossa área, mas possivelmente de outras que eu não conheço, que está associado um pouco àquela falta de embasamento, àquela falta de conhecimento mais profundo, né? Dos temas que eu estava falando antes, que volto sempre no mesmo ponto, né? Que você precisa conhecer bem, tanto a temática quanto o método, tanto temática quanto método. Embora eu reconheça que hoje você realmente tem que focar mais, mas esse embasamento é fundamental. Então, eu diria que os maiores obstáculos hoje são basicamente culturais, né? E aí entra esse aspecto de uma cultura que não busca o trabalho pesado, perseverança, etc. Já dizia Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Então, eu me lembro que até várias vezes eu dei um curso que era uma espécie de introdução à cultura brasileira, desde o dia em que eu ouvi um aluno, né, numa aula que eu estava dando sobre marketing japonesa, lá nos idos em que o Japão tinha um marketing diferenciado, e aí era uma espécie de seminário, na verdade. E aí o aluno dizia assim, não, porque nós... E quando ele falava nós, ele se referia aos americanos, né? Era nós somos iguais, os brasileiros e os americanos. Eu falei, não, essa ignorância da cultura brasileira ela é bem destrutiva, porque você não consegue fazer uma introspecção. Como eu fui casada com um americano durante 20 anos, eu sei muito bem que existem diferenças culturais acentuadas, mesmo onde as aparências parecem mostrar que são semelhantes, né? Então, particularmente assim, quando você está falando de classe média para cima. Então, eu diria que esses elementos culturais, né, precisam ser melhor compreendidos e lidados, né? A gente tem que lidar com eles, né? A questão, bom, não deixa de ser tudo elementos culturais, e
e a melhoria da preparação dos doutores. Acho que esses são os dois elementos fundamentais. Agora, por outro lado, eu acho que nós progredimos muito na Academia Brasileira de Marketing nesses anos todos de que eu venho participando. Eu acho que houve um progresso substancial. Quantidade de pesquisadores que publica, e publica muito bem, né, em periódicos de ponta, etc., é muito maior hoje do que jamais foi, sei lá, 10 anos atrás. Então, ao mesmo tempo que você encontra essas dificuldades, você encontra uma parcela da academia que é pujante, né, que realmente está produzindo com alta qualidade, e isso tem caminhado numa direção positiva, mas também tem o outro lado pesando, né? Eu acho que, de certa maneira, ficou bimodal, né? Você tem dois grupos bastante distintos, uma elite de publicação, que também, vamos combinar aqui, em tudo quanto é lugar tem, e mais uma maioria que ainda precisa melhorar muito. Eu acho que é isso aí, meu ponto de vista. Perfeito. Em nome da AMPAD, eu queria agradecer a sua presença, compartilhamento de experiências extremamente enriquecedor. Acho que vai ser muito produtivo para a nossa audiência aí de novos pesquisadores conhecer a sua trajetória e detalhes aí da sua carreira como pesquisadora. Eu aqui tenho que agradecer a vocês pela oportunidade, né? Realmente a AMPAD sempre desempenhou um papel importante na minha vida acadêmica, em termos de abrir espaço mesmo, né, para pesquisa, para um estímulo, uma motivação, uma oportunidade de participação. Eu tenho uma gratidão muito grande pela AMPAD. Portanto, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Ângela, agradeço também, em nome aí de toda a comunidade, e também foi um prazer tê-la aqui com a gente e ter ouvido, né, toda a sua experiência no assunto. Ok, obrigada, Rafael.